Na recondução do Paulo Gonet, ele foi reconduzido com 45 votos, se não me falha a memória. 4 votos a mais do que eram necessários, no mínimo, para ele ser indicado para o Supremo Tribunal, para a Procuradoria-Geral da República de novo. Como assim, Carlito? O Paulo Gonet, ele estava marcado porque ele foi o Procurador-Geral da República que basicamente, meu amiguinho e minha amiguinha, mandou condenar o Bolsonaro, né? Foi o Paulo Gonet que denunciou o Bolsonaro e que abriu o caminho do Bolsonaro para ir para Papuda. Então, mesmo com as denúncias formalizadas pela Procuradoria-Geral da República por parte do Paulo Gonet, ele ainda conseguiu 45 votos, ou seja, 4 votos a mais do necessário para ele ser reconduzido para a PGR. E aqui entra um ponto importante que eu já falei para vocês e vou repetir. Para o indivíduo ser aprovado para a PGR, para o STF, não importa se ele vai ter os 41 votos, que é o mínimo, ou se ele vai ter os 81 votos, que é o máximo, né, que o Senado pode oferecer. Então pouco importa se o senador, se o Senado, né, que vai escolher lá o próximo PGR ou o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, se eles vão colocar o PGR lá, ou o ministro do Supremo Tribunal Federal, com um voto, com 41 votos, com 81 votos, com 50 votos, com 52 votos, não importa. O ministro que é escolhido com 47 votos, como foi o ministro Flávio Dino, e o ministro que é escolhido com 50 votos tem o mesmo poder dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele não tem nem mais e nem menos poder. Isso é um fato. E aí, o senhor Davi Alcolumbre já tinha até mandado fazer um mapa para falar assim, olha, Lula, tá vendo aqui, ó, no nosso cálculo, o próximo ministro do STF, se for o AGU, o Jorge Messias, vai ter apenas aqui entre 28 e 32 votos, no máximo. No meu cálculo, meu amigo e minha amiga, o Procurador-Geral da República foi aprovado com 4 votos a mais, mas isso é uma coisa positiva para o AGU. Por quê? Porque se o Jorge Messias não teve a exposição que o Paulo Gonet teve, qual que é a chance que tem de ele ter uma reprovação se comparar com o Paulo Gonet, por exemplo? Paulo Gonet, como eu disse, denunciou o Bolsonaro está na cadeia por causa da denúncia do Paulo Gonet. Senão, ele não estaria preso. Então, mesmo denunciando o Bolsonaro, ele foi aprovado. E no meu cálculo, o AGU, o Jorge Messias, teria hoje aproximadamente 38 votos garantidos para que ele fosse aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Faltariam quantos votos agora, Carlito? Faltariam 3 votos para chegar nos 41. E o Davi Alcolumbre, ao falar pro Lula que calculou ali 28 votos, entre 28 e 32, é para dizer, se você indicar ali o Pacheco, eu consigo mais de 60 votos. Só que olha que interessante, na eleição do Pacheco pro Senado, na reeleição, ele não teve 50 votos. Qual a garantia que se tem que ele vai ter agora mais de 60, se ele for indicado para o Supremo Tribunal Federal? E aí tem um ponto interessante, porque o Rodrigo Pacheco é o candidato do Senado. Porém, me choca a gente discutir isso porque a Constituição Federal, no artigo 101, deixa claro que a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal não é atribuição do Poder Judiciário, não é atribuição do Poder Legislativo, é uma atribuição única e exclusiva do presidente da República. Que, claro, como a gente vive uma república tripartite, o Poder Executivo indica, o Poder Legislativo sabatina e o Poder Judiciário empossa. Por quê? Porque tem de ter a participação dos 3 poderes. Mas quem escolhe, como diz aqui o artigo 101 da Constituição, não é o Senado. Não é o Senado que fala, olha, nós queremos indicar o ministro do Supremo. Essa indicação é de poder do chefe do Executivo, que é o presidente da República. E aí está escrito bem claro, o Supremo Tribunal, artigo 101 da Constituição, tá? O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Por que tem essas observações que é até uma curiosidade, tá? Desde o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, ou melhor, do Marechal Floriano Peixoto, não se tem negativa de indicações do Supremo Tribunal Federal. Os 2 ministros indicados pelo Marechal Floriano Peixoto foram negados no Supremo Tribunal Federal. O Floriano Peixoto, inclusive, que era tipo um Bolsonaro do século XIX. Entre as indicações do Floriano Peixoto que foram barradas, por exemplo,
tá? Estava a indicação de um médico chamado Barata Ribeiro. Vocês sabiam disso? Que no Supremo Tribunal Federal a gente já teve um ministro do Supremo que não tinha conhecimento nenhum de direito, que era médico? Barata Ribeiro, ele despachou por 10 meses no Supremo Tribunal Federal. Depois de 10 meses é que se fez a sabatina do senhor Barata Ribeiro e se percebeu ali que ele não poderia estar ocupando o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal porque ele não tinha notório saber jurídico. Inclusive, Rui Barbosa pegou até um quebra-pau. Ele era do Rio de Janeiro aí, viu, Robson? Se não me engano, ele foi até prefeito do Rio, se não me falha a memória. Teve até um quebra-pau entre Rui Barbosa e o presidente Floriano Peixoto, porque chegou o momento, quando as indicações foram barradas, que ele falou que, muito em breve, quem precisaria de aprovação seriam os representantes do Congresso, porque poderiam não ter mais Congresso. E, Carlito, por que se barrou Barata Ribeiro? Antes, você indicava o ministro do Supremo Tribunal Federal, depois sabatinava ele. Hoje não. Hoje você sabatina o ministro, indica o ministro, né? Depois sabatina o ministro, e aí o ministro ele é empossado ou não. Antes o indivíduo ele era empossado, despachava. E aí depois o Senado, quando tinha um tempo, falava, vamos empossar ele aí como ministro do Supremo Tribunal Federal. Por conta disso, por 10 meses, a gente teve um médico no STF despachando processos importantes ali, sem ter conhecimento. Mas por que isso foi permitido, Carlito? Porque antes desta polêmica, por exemplo, com Barata Ribeiro, e de outras polêmicas também que já tinham acontecido, se hoje a lei deixa claro que é necessário ter notório saber jurídico, na época do Barata Ribeiro, a lei dizia que era necessário ter notório saber científico. E questione-se ou não, mas um médico tem notório saber científico, um biólogo tem notório saber científico, um físico tem notório saber científico. E foi isso que os senadores questionaram. Peraí, se a gente estiver indicando meramente membros do Supremo Tribunal Federal por ter notório saber científico, em algum momento a gente vai ter lá um físico sendo membro do Supremo Tribunal Federal. E aí se alterou esse entendimento de notório saber científico para notório saber jurídico. Mas quem indica é o presidente da República. E aí o presidente Lula fez o quê, Carlito? Chamou o Davi Alcolumbre, ou melhor, chamou o Rodrigo Pacheco e bateu a real, material publicado pela Mônica Bergamo na Folha. Lula recebe Pacheco e diz que indicará Messias para o STF. Presidente afirmou ao senador que ele seria o nome ideal para concorrer ao governo de Minas Gerais. Informação irritou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que preferia o mineiro para o cargo. Pois é, Alcolumbre, ó, bota a mão assim na boca, ó, assopra e se estoura. Você já parece com o Kiko do Chaves mesmo? Bota assim a mãozinha, ó, assopra e estoura. Porque quem indica é o presidente da República. Não é você como membro do Supremo Tribunal Federal, como membro do Poder Legislativo. Não é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem indica é o presidente da República. Compete a ele fazer essa indicação. Vocês já estão roubando o orçamento do Estado, 50 bilhões que deveria ser destinado pelo Poder Executivo. Hoje quem comanda é o Poder Legislativo, graças a um frouxo chamado Bolsonaro e um malandro chamado Arthur Lira, que foi quem articulou tudo isso. Aí agora você quer dizer quem deve ou não deve passar? Ontem eu trouxe aqui para vocês que o Davi Alcolumbre tinha feito um mapa. Não sei se vocês lembram, né? Quem viu aqui na live de ontem viu que o Alcolumbre tinha feito ali um mapa. Deixa eu até rememorar para vocês aqui, ó. Ele tinha feito um mapa. E neste mapa que ele tinha feito aqui, ó, ele tinha apontado ali que o Jorge Messias não teria voto suficiente para aprovação, teria entre 28 e 31 votos. E aí o que é que acontece, Carlito? É vender dificuldade para trocar por facilidade. O próprio ministro terrivelmente evangélico, André Mendonça, que é irmão em Cristo do Jorge Messias, falou que vai ajudar na aprovação do Jorge Messias. Ele disse que não quer que o seu irmão em Cristo sofra o mesmo que ele sofreu quando ele foi indicado pelo Bolsonaro, e na época o presidente da CCJ era o Alcolumbre, demorou 4 meses para pautar a sabatina do André Mendonça, e ele agora disse que vai articular para conseguir aprovar o nome do Jorge Messias. No meu cálculo, e eu até já mostrei aqui, eu vou deixar para vocês verem aqui também, ó, no meu cálculo, da bancada do Senado, hoje, o Jorge Messias teria aproximadamente, isso aqui no meu cálculo pelo menos, tá?
o Jorge Messias teria aqui, ó, nesses senadores que estão aqui, dos 81, ele teria pelo menos 38 votos, 37 a 38 votos. Estariam faltando ali entre 3 e 4 votos para ele garantir os 41 votos mínimos para que ele seja empossado, para que ele fosse empossado como ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino teve 47 votos, tá aqui, ó. 47 votos favoráveis, 2 votos contra e 2 abstenções, tá? Ele só precisava de 41. Hoje, com 47 votos que o ministro Dino teve, ele é mais ou menos ministro que alguém no Supremo Tribunal Federal? Ele tem mais ou menos poder que alguém? Não. Ele tem exatamente o mesmo nível de poder. Ele tem exatamente o mesmo nível de poder que qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos são iguais lá dentro. Então essa tese de que, não, porque se o ministro que foi indicado for aprovado com a votação muito baixa, isso vai mostrar que esse ministro é um ministro fraco. Aí o Lula vai ter de indicar o ministro que é o ministro do mercado e que é o ministro da grande mídia, que é o Rodrigo Pacheco, porque o Davi Alcolumbre, que estaria ali supostamente, né, querendo dar uma de mafioso, quer porque quer que o presidente Lula indique no lugar dele ali, ou pelo menos para substituir a indicação que seria de interesse do Davi Alcolumbre, alguém que seja melhor para o Senado. Não tem isso não, queridinho. O presidente Lula indica quem ele quiser. Você quer indicar, Davi Alcolumbre, alguém para o Supremo Tribunal Federal? Vem cá, deixa eu te dar uma dica aqui. Você se lança candidato à presidência da República no ano que vem, vence a eleição, e aí aproveita que na próxima legislatura e no próximo mandato de presidente da República de 2027 a 31 de dezembro de 2030, você vai poder indicar 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Quais ministros, Carlito? A ministra Carmen Lúcia vai se aposentar, o ministro Fux vai se aposentar, o ministro Gilmar Mendes vai se aposentar. Aí você escolhe quem você quiser, Davi. Enquanto isso, se recolha na sua insignificância, porque você já papou a Codevasf, você já papou a Serpro, você quer mais uma pasta do ministro do PSD, que é o Alexandre Silveira, que você não gosta dele e quer porque quer, mas o presidente Lula tá esperto com você, Davi. O presidente Lula não é burro, ele já entendeu qual que é a sua. E ele sabe qual que é o seu real objetivo em tudo isso. E o Davi Alcolumbre tá tentando pressionar, como eu disse para vocês, agora para vender facilidade depois, porém, eu já citei o exemplo do caso do Dino, que era um ministro comunista, falavam isso toda hora, o Dino é comunista, comunista! O Dino passou com 47 votos, inclusive o Moro votou no Dino. Imagina o Jorge Messias, que é um ministro evangélico, que tem uma boa relação com vários senadores, inclusive que são bolsonaristas e que são evangélicos também, tem uma boa relação com o terrivelmente evangélico André Mendonça. Imagina tudo isso aí, meu amigo e minha amiga. Carlito, você acha que o Jorge Messias passa? Acho não, eu tenho certeza que o Jorge Messias vai passar como ministro do Supremo Tribunal Federal. E aqui a discussão não é se deveria ser um homem, se deveria ser uma mulher. Eu acho que as mulheres que estão defendendo a pauta aí de que deveria ser uma mulher, elas têm o direito de levantar essa pauta, elas devem levantar essa pauta, elas estão levantando algo que é genuíno, mas que a mídia não tem interesse absolutamente nenhum, tá? Interesse zero que a mídia tem. Zero de que seja uma ministra mulher. Essa narrativa da mídia de que não, a gente quer uma ministra mulher é basicamente para gerar algum tipo de desentendimento ali talvez, né, ou pelo menos de descomprometimento com pautas do governo, para alegar que o presidente Lula é o hipócrita, que isso e que aquilo, porque aqui na surface, né, na superfície, eles estão defendendo uma mulher, mas nos bastidores eles estão trabalhando para que a indicação seja o Rodrigo Pacheco. Então, as mulheres que estão defendendo essas pautas no campo progressista, no campo da esquerda, elas estão defendendo porque é genuíno e realmente seria necessário a gente ter mais uma ministra mulher no Supremo Tribunal Federal. Mas a grande mídia, eles não estão nem aí para representatividade, estão nem aí se é uma mulher, se é um homem, se é um negro, se é um nordestino. Eles não estão nem aí, tá? E isso é um fato, não é opinião, é um fato. Eles não estão nem aí para isso. Nem aí, nem aí. Tá? E o Alcolumbre agora vai tentar, evidentemente, vender dificuldade para trocar por facilidade. Vai conseguir, Carlito? Acho pouco provável, que o presidente Lula é cobra criada. Ah, mas e o Rodrigo Pacheco? O Rodrigo Pacheco ganha nessa história. Como assim, Carlito? Se ele foi eleito governador de Minas, ele ganha. Se ele não foi eleito governador de Minas, o presidente Lula tende a ser reeleito à presidência no ano que vem, vai colocar ali uma pasta de ministério. E aí, como eu disse, ele ganha de qualquer jeito.
Quem é que se enfraquece nesse caso, Carlito? O Alcolumbre, que não conseguiu emplacar o nome que ele queria. Essa é a realidade.